Muito boa noite, meu querido amigo, minha querida amiga da rede. Nós vamos, neste momento, dar sequência no nosso curso da criação à eternidade, a longa jornada dos filhos de Deus. Se você ainda não viu as 24 primeiras aulas, vai lá no meu canal no YouTube. Agora tem um novo nome, Mensagem da Cruz, com Evandro Correa. E veja as aulas, também veja os vários vídeos de pregações que tenho lá. Será muito edificante para a sua vida. Também se inscreva para nos ajudar. Muito bem. Nós estamos agora avançando bastante no nosso curso. Logo estaremos chegando nos dias atuais da história. Mas antes, seguindo a última aula, nós vimos como se deu a Reforma Protestante. Aprendemos juntos que ela não se deu de uma vez. E também não foi por um homem só, o Martinho Lutero, né? Mas, na verdade, a reforma se iniciou com os valdenses na França. Depois, com John Wycliffe na Inglaterra. Depois, os seus discípulos. E na República Tcheca, com Jan Hus. E já no dia 31 de outubro de 1517, por Martinho Lutero, com as 95 teses pregadas na porta da Igreja Católica, lá em Wittenberg, na Alemanha. Selou-se definitivamente a chegada, o nascimento da Igreja Protestante. Agora ela precisava crescer, né? E isso é o que nós veremos na aula de hoje. A princípio eu vou dizer que a Igreja Protestante, ela foi germinando em várias nações da Europa. Mas, infelizmente, os seus reformadores, eles não tinham juntos a mesma doutrina e teologia. Não era a mesma visão em comum. Então, a Igreja Protestante, ela cresceu meio que dividida. Lógico, todos juntos criam na doutrina da salvação, né? E a Bíblia como única regra de fé e prática. E fonte de todo o conhecimento. Agora, as diferenças eram pequenas questões teológicas. E nenhum dos reformadores poderia ser dito como hereges ou fundadores de seita. Eles eram todos cristãos fiéis a Deus, reformadores, né? Na Suíça se levantou Zwinglio em 1484. Ele foi um grande pregador, estudante da Bíblia. E ele mergulhou mais a fundo do que Martinho Lutero na doutrina da reforma. E ele dizia aos ouvintes o seguinte: tudo o que está na Bíblia seguimos, o que não está rejeitamos. E a Suíça foi o primeiro estado protestante da Europa. No fim, Zwinglio foi morto em batalha contra os católicos no seu próprio país. Lamentável essas guerras religiosas, né? Mas, infelizmente, sempre houveram, né? É triste saber isso, né? Na Itália, um outro monge, o nome dele foi Jerônimo Savonarola. Muito fiel às escrituras, corajoso, ele organizou uma grande queimada de objetos seculares na cidade de Florença. No fim, muitos dos seus seguidores o abandonaram.
Também eu vou dizer uma coisa. Lá na Itália, o protestantismo era complicado para entrar, viu? Savonarola nasceu em 1452 e com apenas 46 anos, em 1498, ele foi enforcado e queimado como herege. Esse é o nosso irmão lutando por um cristianismo puro, né? Fiel à Bíblia, morreu queimado. Vejam só, chegamos agora no ano 1492 depois de Cristo. E a história nós já sabemos que Cristóvão Colombo descobre a América. Eu quero dizer para você, querido amigo, que logo estaremos falando dos cristãos nos Estados Unidos e no Brasil, na América Latina. Não perca, veja essa aula até o final. Mas antes, vamos estudar sobre um grande vaso de Deus. Um dos maiores que vieram na época da história da igreja, né? Depois dos apóstolos. O seu nome, João Calvino. Francês, nasceu em 1509. Ele era um monge, mas o que ele amava muito era estudar as escrituras e escrever. Por volta de 1537, em viagem, Calvino ele passa por a cidade de Genebra e se encontra com um pregador local. O nome dele era Farel, que o chamou para uma grande obra em Genebra. A princípio, Calvino se nega de ficar, mas depois ele acaba aceitando e torna-se o pastor local, viu? A sabedoria e os dons de João Calvino começou a atrair pessoas de todos os países da Europa para ouvi-lo. E assim foi transformada a cidade de Genebra como o maior celeiro de formação de pregadores protestantes, servos do Senhor de todo o mundo. A reforma protestante estava com 100 anos nessa época e ela foi organizada. E apenas um grupo de fiéis, que era antes de João Calvino, tornou-se um poderoso exército de Cristo, preparado para pregar e levar o nome de Jesus pelas nações do mundo. Aleluias, glórias a Deus. A grande obra de João Calvino foi a coleção de as Institutas da religião cristã. Calvino fez a confissão de fé conhecida como Tulipa, iniciais em inglês de os 5 pontos de calvinismo. E eu vou citá-los para você. O primeiro ponto de Calvino foi a depravação total, que quer dizer todo ser humano está caído. O segundo ponto, eleição incondicional, quer dizer escolha dos eleitos feito por Deus desde a eternidade, dos que hão de salvar-se. Terceiro ponto, expiação limitada. A obra da cruz alcança só os que hão de salvar-se e não toda a humanidade. Quarto, graça irresistível. Quando há o convite de Deus, o pecador não consegue negar e se achega ao Senhor. Essa é a graça irresistível. E o quinto ponto de Calvino, perseverança dos santos. Os salvos em Cristo não caem na desgraça, ou seja, não perdem a salvação. Por quê? Por eles terem sido chamados
pelo próprio Deus desde a eternidade, separados para a salvação. Portanto, segundo esta tese de Calvino, eles não caem da graça. A tulipa foi fechado no Sino de Dort, já para combater uma outra visão que nós vamos ver na sequência, que é o arminianismo. Bem, essas doutrinas de Calvino foram questionadas por outros reformadores, como, por exemplo, aqui, o Jacobs Armínio. João Calvino morreu com 55 anos de morte natural, no ano 1564, em Genebra. Agora, já na sequência, então eu vou falar do teólogo importantíssimo, o holandês Jacobs Arminius. Ele nasceu em 1560. Também foi um grande estudioso e se tornou professor na faculdade em Leiden. E ele também foi pastor em Amsterdã. Seus muitos estudos e livros escritos o levaram a construir a sua visão teológica, os 5 pontos do arminianismo. E eu vou colocá-los para você agora também. O primeiro, depravação total. Todos estamos inclinados para o pecado. O segundo ponto, expiação ilimitada. Quer dizer, Jesus morreu por toda a humanidade, mas os benefícios da cruz são só para quem crê, né? Logicamente, né? Terceiro ponto, graça resistível. Deus chama a todos para o evangelho, mas capacita os que respondem o convite, podendo sim rejeitar a graça. O quarto ponto, eleição condicional. Deus já sabia na eternidade quem haveria de aceitar a fé cristã. E o quinto ponto de Armínio, segurança em Cristo. Enquanto é crente, está salvo. Porém, se apostatar, ou seja, deixar a fé, perde-se a salvação. Salvação é perseverar em seguir a Jesus. Estes são, então, os 5 pontos do arminianismo. Conclusão. São 2 teologias com bases na Bíblia. As duas têm. Tanto o calvinismo como o arminianismo não estão fora da Bíblia. Mas você pode analisar aqui que existe alguns pontos de divergências. Apenas detalhes, né? Que não vai ferir a salvação de ambos os conceitos. Agora nós vamos ver que isto é um problema que se arrasta por toda a história, até os dias de hoje. E a gente lamenta quando isso gera discussões, divisões dentro da igreja. Por causa dos 2 pontos de vista. Os seguidores dos 2 grupos, eles precisam se unir, mesmo com algumas questões que não concordam. Precisa se viver em paz e harmonia, porque são filhos de Deus, as 2 visões. E não ficar aí discutindo, como muitos fazem nos dias de hoje. Isso é lamentável, né? Vamos seguir então falando agora da reforma na Inglaterra. A Igreja Anglicana, o nome dela lá. Bem, a Inglaterra deixou de atentar para a palavra do Papa. Mas isso foi uma estratégia pessoal do rei e não espiritual, viu? Mas no futuro, a Igreja Anglicana vai se acertar com a Bíblia. Como foi isso? Em 1534 d.C., o rei Henrique VIII
ele estava casado com a sua sexta esposa e ela não podia lhe dar filhos. Então o rei pediu que o Papa aceitasse o divórcio dele, né? Logicamente que o Papa não iria aceitar, né, o divórcio. Então o rei Henrique rompe com a Igreja Católica e ele mesmo torna-se o líder religioso e político na Inglaterra. E ele fundou a Igreja Anglicana. Henrique VIII se separou e casou-se com uma outra mulher e teve o seu filho herdeiro. O rei, então líder religioso, ele era na verdade muito complicado. Quem não o agradava, ele matava ou prendia. Nesse tempo, padres, irmãos luteranos, hereges, eles eram mortos e decapitados só porque não o agradava. Depois do Henrique VIII veio a rainha Maria I. Ela era católica fiel e ela perseguia os protestantes, que fugiram da Inglaterra para o continente. E muitos foram estudar com Calvino e os discípulos dele em Genebra. E aí, quando eles puderam voltar para a Inglaterra, a igreja anglicana já estava com o corpo de protestante, fiel às escrituras. Estava organizada, né? Porque os seus seguidores já tinham aprendido a verdade das escrituras com os irmãos calvinistas, né? E aí, esta nova fase da igreja na Inglaterra, surgiu os puritanos ingleses. Eles eram cristãos radicais. E aí surgiu grandes conflitos internos religiosos lá na Inglaterra. E eles levaram a liderança cristã em 1643 depois de Cristo a fazerem um concílio, uma confissão de fé. Foi a Confissão de Fé de Westminster. Vale a pena você conhecer no YouTube a Confissão de Fé de Westminster. Olha, é um estudo, um documento rico para o nosso conhecimento teológico. Vai lá no YouTube e clica lá, Confissão de Fé de Westminster. Tem muitos estudos lá sobre isso. Foi um documento firmado sobre a fé e doutrina cristã em meio a toda essa confusão. Surgiu nessa época também os batistas ingleses. O seu líder era Thomas Helm. Esses batistas também foram muitos perseguidos no início, tanto por católicos romanos, como também pelos protestantes reformados, viu? Você sabia que até João Calvino, Lutero e os outros reformadores, eles consentiam com prisões e mortes dos hereges ou dos irmãos batistas, que morriam afogados em rios, já que o costume, né, a doutrina batista era batizar nas águas por imersão. Então, eles iam e matavam afogados os irmãos batistas. Eu quero dizer para você, meu querido, que homens são bênção, usados por Deus, mas todos são pecadores. Não firme, meu querido amigo e amiga, a sua fé em homens. Firme a sua fé só em Jesus Cristo. Isso é para nós nos dias de hoje, viu? Porque assim jamais iremos cair, porque Jesus é fiel e maravilhoso. Agora, o homem, por mais que ele seja um líder, ele é fraco e pecador pela sua força. Agora nós vamos falar da Contra-Reforma, ou a Reforma Católica Romana. Foi no Concílio de Trento, em 1545 depois de Cristo.
e ele foi até 1563, esse concílio. A liderança católica avaliou toda a doutrina da religião. Muitos católicos não concordam, mas daqui saiu uma nova Igreja Católica Romana. Séria, porém com muitas das mesmas práticas que os pais apostólicos e os apóstolos não praticavam. Exemplo disso, eles mantiveram a adoração aos ícones, valorizaram a tradição romana, eles declararam também existir uma tradição oral, passando de o líder para o líder papa, né? Um segredo que somente o papa e os mais próximos sabiam. Você pode olhar como estava a Igreja Católica entre o ano 500, 600, até o final da Idade Média, como estava escandalizada a Igreja Romana. E depois desse concílio de Trento, a Igreja se acertou com a sua liderança. Lógico, continuou havendo falhas, porque são homens, como já disse, mas aqueles horrores do passado, você pode olhar nas outras aulas que tiveram e verá como estava a liderança da Igreja Católica na Idade Média. Nesse período cresceu a obra missionária católica através dos jesuítas. Católicos foram por todo o mundo. Um dos líderes foi Francisco Xavier. Esse camarada viajou pelo mundo levando a fé católica romana. Por toda parte, viu? Vamos ver agora o início do cristianismo na América, como havia prometido. Em 1492, Cristóvão Colombo descobre a América. E os ingleses viram na Nova Terra a oportunidade de construir uma nação protestante, livre para servir, adorar, confessar e transmitir a fé cristã. Tudo o necessário era trazido da Europa, professores, pastores e trabalhadores para a construção da nova nação. Escolas, universidades foram construídas rapidamente na Nova Inglaterra. Exemplo dela, a famosa Universidade de Harvard, inaugurado em 1636. Olha só. Queridos. Terras eram cedidas aos imigrantes para colocarem a sua família, estudarem e crescerem na nova terra. Em 1621, se instala em Massachusetts os puritanos ingleses. Mais à frente, Roger Williams funda a primeira igreja batista da América, em 1639. Colonizadores presbiterianos da Holanda vêm para a Nova Inglaterra, ou Estados Unidos, né? Também chegaram na América anglicanos, católicos romanos, todos para construir uma nação cristã. Muito bem, meu querido amigo e amiga. Agora nós vamos falar do nosso país, o Brasil. A Igreja Católica Romana viu o crescimento do protestantismo lá na Europa. Agora, com as grandes navegações e descoberta de novas terras, surge uma oportunidade de recuperar terreno. Lógico, com 1000 anos de história, a Igreja Católica Romana tinha força para isso. Outro ponto era que os patrocinadores das grandes navegações eram países de maioria católico.
Exemplo, Espanha e Portugal. Então, no dia 22 de abril de 1500, que de perdido não tinha nada, né? Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil e com ele vêm os jesuítas missionários. Em 1500, havia cerca de 6 milhões de índios no Brasil, hein? E já no dia 26 de abril de 1500, ou seja, 4 dias após a chegada dos portugueses, o frei Henrique Coimbra realiza a primeira missa católica romana em terras brasileiras, diante daqueles índios que nada estavam entendendo, né? E no ano 1584 d.C., os jesuítas já tinham batizados 100 mil índios no Brasil. Na verdade, o que interessava era mandar os relatórios para Roma, né? Dos batizados. Os índios, eles eram obrigados a aceitar a fé cristã, senão eles seriam escravizados. Lógico que não estavam entendendo nada da fé cristã, né? Porque eles falavam outras línguas, né? Os portugueses falavam latim e os índios as línguas locais, né? Os protestantes no Brasil. No ano 1600 depois de Cristo, a primeira missão dos huguenotes franceses, calvinistas no Brasil, foi no Rio de Janeiro, na ilha da Guanabara. Ali surgiu a primeira igreja protestante da América. Também se realizou o primeiro culto protestante no ano 1557 depois de Cristo, viu? Vamos ver aqui o que leram no primeiro culto, os Salmos 27, a primeira pregação protestante. Olha só, Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temerias. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Aleluias, glórias a Deus. Mas eu vou dizer, infelizmente, os nossos heróis da história brasileira, José de Anchieta e Manuel de Nóbrega, eles entregaram os nossos queridos irmãos huguenotes ao Mendesá. E Estácio de Sá, o seu parente, destruiu toda a ilha dos protestantes huguenotes e matou os nossos irmãos. Isso no ano 1667. E aí foi jogado fora uma oportunidade, né, de nascer e crescer logo no início do Brasil o protestantismo, né, na nossa terra. Houve uma segunda tentativa dos protestantes, também holandeses calvinistas, e eles chegaram nas terras em Pernambuco. E eles foram ganhando o Nordeste, toda a parte, em 1631. Mas os portugueses, eles também expulsaram todos, porque havia um acordo que nações
da Europa não poderiam entrar em terras de Portugal e da Espanha. Então eles foram, por ser franceses e holandeses, foram expulsos de volta para suas terras, né? Infelizmente, né, queridos? Aí a gente vai ver que a igreja protestante no Brasil só pode se consolidar, se firmar definitivamente no século XIX, entre 1801 e 1900. Isso nós vamos ver ainda nas próximas aulas, viu? Se assim o Senhor permitir. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Que Deus o abençoe e o guarde. E até a próxima, se assim o Senhor permitir. Graças a Deus.